Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Levanta assim a tua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e poderoso, a tua palavra agora vai ser ministrada, e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha falar a cada vida, a cada coração, que a tua palavra com poder e autoridade venha adentrar, meu Pai, coração desta tua filha e deste teu filho, e que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus, aleluia. Tome o teu assento, preste bem atenção nesta palavra, a qual o Senhor trouxe ao meu coração, quando nesta tarde estava meditando em sua palavra. O Apocalipse, sem dúvida, é uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada. Este livro, conhecido como livro da revelação, também livro da consumação, ele completa a identidade de Cristo e o plano de Deus para o fim do mundo. Por isso ele é um livro tão profundo, um livro tão glorioso. E por isso, a princípio, eu disse que o Apocalipse, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada. Mas o que me chama a atenção é que essa revelação, ela foi dada a João em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Quando o Senhor revela o Apocalipse para João, ele está em uma ilha. O nome desta ilha, Patmos. Para quem não sabe, a ilha de Patmos era uma espécie de prisão de segurança máxima. Para lá eram levados os maiores malfeitores, eram os assassinos, eram os ladrões, enfim. Nesta ilha se encontravam aquelas pessoas que cumpriam pena por conta de seus delitos, por conta de seus crimes. Mas João não foi levado para essa ilha porque ele cometeu algum delito, não. João não foi parar nesta ilha porque ele era um criminoso, não. João ali estava porque as pessoas se incomodaram de sua pregação. Ele pregava acerca do reino dos céus. Ele anunciava a salvação por meio de Cristo Jesus. E isso incomodou a muita gente. Então eles que não se agradaram, trouxeram João e prenderam na ilha de Patmos, naquela prisão de segurança máxima. Dali ninguém saía. Sabe por quê? Porque era impossível uma pessoa nadar 55 quilômetros. Evidentemente que ia se afogar, ia cansar e ia morrer. Pois é, essa era a distância. Se alguém quisesse sair daquela ilha, teria que nadar 55 quilômetros mais ou menos. Mas não era fácil a pessoa, embora que tivesse essa disposição para nadar tudo isso,
Não era fácil ela sair, porque haviam ali pessoas que ficavam observando. Era uma espécie de segurança máxima que havia naquele lugar. As pessoas trabalhavam, as pessoas ficavam exaustas de tanto trabalho que ali tinham, pois essa era a forma deles cumprirem a pena por conta de algum delito, algum crime que tinham cometido. Mas torno ao principal foco desta mensagem. Por que Deus não revelou a João o Apocalipse em um outro momento? Essa é a pergunta que não quer calar. João teve tantos momentos bons. Quando João estava nos montes orando, ao lado de Jesus Cristo, com os outros apóstolos. Por que então nesse momento Deus não revelou o Apocalipse para ele? Por que quando João não estava em um banquete com os outros apóstolos, enquanto era um vivo, porque João estava só, ele era o único que ainda estava vivo, aqui na ilha de Patmos. Mas por que Deus não deu essa revelação a João em outra ocasião, em outro momento de menor tribulação, de menos adversidade, em um lugar mais confortável, menos tenebroso? Sabe, irmãos, eu estava lendo esse texto tão lindo, tão interessante, tão glorioso, e eu fiquei pensando, poxa, logo na ilha de Patmos, logo naquele lugar tão tenebroso, foi que Deus se manifestou de forma tão gloriosa para João. Eu digo que João aqui estava na sua velhice, mas foi a maior experiência que ele teve com Deus. Grande foi a forma que Deus se manifestou para ele. A revelação do Apocalipse é coisa tremenda, e justamente em um dos mais difíceis momentos da sua vida, em um dos lugares mais tenebrosos que ele já passou, já colocou a planta dos pés, eu entendi que os lugares que mais Deus tem prazer de se manifestar, de se revelar para o homem, é justamente nos lugares mais difíceis, é justamente no momento de mais adversidade, é justamente no momento de mais aflição que o homem está passando, irmão. Escuta, nós temos muitos exemplos acerca deste assunto. Você muito bem se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois esses três homens, eles eram homens de Deus, já tinham tido muitas experiências com Deus, Deus já havia se revelado para eles em outras vezes, de diversas maneiras, mas não como se manifestou, se revelou no momento de maior perigo da vida deles, que foi quando estava dentro daquela fornalha. Aquele, sem dúvida, foi o momento mais difícil para esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele certamente foi o momento de mais perigo, de maior aflição da vida daqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei estava prestes a lançá-los dentro daquela fornalha, certamente o coração deles estava aflito. Certamente ali era um momento de muita adversidade, pois a vida deles estava em risco. Mas foi nesse momento de muita aflição, foi justamente dentro da fornalha, que Deus se revelou para eles de uma forma gloriosa, a qual nunca antes tinha se revelado, se manifestado. Pois quando estavam dentro daquela fornalha, apareceu mais um, e esse, eu digo, era um anjo do Senhor, representando o próprio Deus, dentro daquela fornalha. Foi uma experiência gloriosa. Muitas outras experiências esses três já tinham tido com Deus, mas nenhuma igual a essa. Eu volto a dizer para você, o momento que mais Deus tem prazer de se revelar para o seu servo, o momento que mais Deus tem prazer de se manifestar para o seu servo, é no momento de suas adversidades, é no momento das lutas e adversidades de seu servo. Eu digo para você uma coisa,
Talvez você hoje esteja passando por muitas lutas, por muitas adversidades, mas fique na expectativa, porque é quando nós estamos nas maiores lutas e nas maiores adversidades que temos as maiores experiências com Deus. É quando nós estamos em meio às maiores batalhas, às maiores adversidades, que Deus, Ele se revela de uma forma gloriosa e inesquecível para a vida de um homem. Olha para quem está ao teu lado e diz: fica na expectativa, porque na hora da maior luta, da maior adversidade, é que Deus, Ele se manifesta para o seu servo. Você lembra de uma mulher conhecida como a viúva de Sarepta? Qual foi o momento que Deus se manifestou para ela? No momento de sua maior calamidade. Ela estava para morrer de fome juntamente com seu filho. Quando o profeta chegou na sua casa, ela mesma disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou preparar um bolinho e comer com meu filho para nós morrermos, porque tamanha é a fome nessa terra. Mas foi nesse momento de maior crise e adversidade na vida dessa mulher que ela viu a manifestação do poder de Deus. Pois na sua casa, em meio àquela grande e terrível adversidade, em meio àquela grande e terrível fome e miséria, Deus trouxe a prosperidade para a sua vida. Houve fartura devido ao milagre que ali aconteceu, devido à forma que ali Deus se manifestou. Houve fartura, não em toda a terra, mas na casa daquela mulher. Da panela diz a palavra que a farinha não acabou, não faltou. E da botija o azeite não faltou. Foram muitas bênçãos, muita prosperidade, muita fartura. Deus se revelou para ela no pior momento da sua vida, na maior adversidade, na maior crise da sua história. E se eu for me estender no assunto, eu posso falar também daquela mulher cuja Bíblia não diz o seu nome, mas a identifica como a Sunamita. Aquela mulher conhecida como Sunamita, ela não teve a maior manifestação de Deus para a sua vida, quando o profeta disse para ela: tu terás um filho, tu abraçarás um filho. Naquele momento ela se alegrou, porque ela era estéril, e com aquilo ela estava vendo que realmente o milagre de Deus havia chegado na sua vida. Mas aquela não foi a maior manifestação do poder de Deus na vida dela. A maior manifestação do poder de Deus na vida desta mulher foi quando o seu filho estava morto, lá no quarto alto de sua casa, pois ele sentiu uma forte dor de cabeça. O seu único filho gemeu nos seus braços, a ponto de morrer nos seus braços. E quando morre, então ela coloca no quarto alto, e ela vai lá no profeta, onde ele estava orando a Deus. Chamou ele para vir na sua casa e disse que o seu filho estava morto. E tamanha era a aflição daquela mulher, era muita angústia no seu coração, era realmente muita dor que ela sentia, pois o único filho que ela tinha morreu em seus braços. Ela já era velha, não tinha possibilidade de gerar mais filhos, e ela sabia que aquele filho havia sido uma providência de Deus para a sua vida, mas agora estava morto. Terrível era a sua aflição, terrível era a sua adversidade, mas foi justamente na maior adversidade, na maior aflição dessa mulher, que Deus se manifestou para a sua vida. Pois quando o profeta chegou na sua casa, o profeta usado por Deus trouxe a vida para o filho desta mulher. E quando ela viu aquele filho vivo novamente, então ela viu que realmente Deus estava se manifestando para ela de uma forma que nunca tinha se manifestado antes.
Ei, deixa eu dizer mais uma vez para você, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez esteja em uma grande adversidade, talvez você esteja hoje em um grande sofrimento, mas aguenta firme, porque nesse momento de adversidade, grande sofrimento, Deus geralmente, Ele se revela ao seu servo, Ele se manifesta para o seu povo, irmãos. Geralmente são nesses momentos que mais Deus, Ele se manifesta para o seu povo. Amém. Geralmente são nesses momentos. É por isso que quando vem a adversidade, a luta, a prova, a crise, a perseguição, é por isso que quando vem esses momentos de terrível aflição, adversidade, nós temos que ficar quieto e suportar. Você lembra o povo de Israel? Lembra, você lê a Bíblia. O povo saía do Egito, alegre, contente, feliz, porque estava saindo de uma escravidão que já durava mais ou menos 400 anos. E o povo estava alegre, feliz, contente, porque sabia que ia para uma terra boa, próspera, terra que emana leite e mel, pois já tinha sido anunciado a esse povo o lugar para onde eles iam. Só que em um certo momento eles se deparam com o mar, mas isso não foi o pior de tudo. O pior de tudo foi quando eles olharam para trás e viam as tochas acesas nas mãos do exército de Faraó, e ouviam a marcha dos cavalos furiosos de Faraó, que vinha atrás deles para destruí-los, para acabar com a vida deles. Então ali eles muito se afligiram, mas lembre-se do que disse Moisés. Lembre-se do que disse Moisés. Moisés diz para que eles se aquietem. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor nos traz. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor nos traz, porque este Faraó, este exército que agora aflige a vocês, nunca mais se levantará contra vocês. Então, naquele momento de maior perigo em que o povo de Israel se encontrou, foi justamente o momento em que Deus, com a sua maior força e poder, se manifestou diante dos olhos de todos. Até então eles já tinham visto a água se transformar em sangue, um enxame de gafanhotos. Eles tinham visto sim alguns sinais, mas até então eles não tinham visto o mar se abrir, formando-se uma parede de água à direita, uma parede de água à esquerda. Até então eles não tinham visto essa manifestação do poder de Deus, passar por dentro do mar em terra seca. Eles não tinham visto tamanho sinal sendo operado na terra ainda. Pois é, mas naquele momento de maior aflição, em que eles já começavam a murmurar, em que eles já diziam que havia chegado o fim, em que eles pensavam que não ia mais passar daquele momento, pois ali eles iam morrer, iam ser assassinados. Pois é, naquele momento de maior aflição para a vida deles, foi que eles contemplaram o maior poder manifesto da parte de Deus, a maior operação de maravilhas da parte de Deus, na presença deles. Eles viram um vento muito forte se levantando, e eles viram as águas se agitando, e eles viram ali uma parede se formando, porém de água à direita, à esquerda. Depois eles passam pelo meio do mar, e olhando para um lado e para o outro, e viam só a água em forma de parede. E depois de tudo isso, eles viram essas águas ao
voltando ao estado normal e matando e destruindo todo o exército de Faraó, que tanto afligia o coração deles. Pois é, grande foi o livramento de Deus para aquele povo, grande e terrível foi a forma que Deus manifestou o seu poder no meio daquele povo. Eu digo para você que assim o Senhor fará também na tua vida. Será no momento de maior aflição, será no momento de maior adversidade, você vai pensar que não tem mais jeito, você vai esmorecer pensando em desistir, você vai olhar para um lado e para o outro e não vai ver nenhuma porta de escape, nenhuma luz no fim do túnel. Mas eu digo que nesse momento o Senhor virá com a sua providência. Eu digo que nesse momento o poder de Deus irá se manifestar, porque às vezes, eu digo na maioria das vezes, Deus permite o homem, ele pensar que não há mais jeito para a sua vida. Deus permite o homem pensar que chegou o ponto final da sua história, para que então ele manifeste o seu poder. E isso é para que todos saibam que ele é Deus, que quando todos saem de perto, que quando todos dizem que não há mais jeito, que quando ninguém pode mais fazer nada em favor da tua vida, então ele entra com providência, manifesta o seu poder, realiza o sinal, o milagre, a maravilha, para que todos possam perceber que ele é o Deus do impossível, e que na hora certa ele chega com o teu milagre, irmão. Aleluias. Então aquieta o teu coração e creia que Deus está te assistindo e que Ele vai agir e que Ele vai operar. Eu quero que você venha comigo em um lindo salmo, o Salmo de número 46. Salmo de número 46. É muito lindo, é muito forte o que o Senhor, Ele nos fala por meio deste salmo. Enquanto você procura, escuta bem. Talvez João, o apóstolo João, tenha pensado, realmente acabou para mim, aqui nesta ilha de Patmos. Realmente chegou o meu fim agora. Bom foi os momentos que tive com o Senhor, boas foram as experiências que tive com o Senhor, mas acredito que agora chegou o fim. Agora acabou tudo, pois dessa ilha ninguém sai, e aqui estou no meio dos criminosos, como se fosse um dos tais. Eu acredito que João deva ter pensado, acabou, chegou o ponto final da minha história. Mas que nada, nunca passou pela cabeça dele que a maior manifestação de Deus para a sua vida viria ali, na ilha de Patmos. Acredito que nunca tinha passado pela cabeça dele que a maior revelação de Deus ele ia receber ali, na ilha de Patmos. Ele já tinha tido outras revelações. Ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, as cartas de João. O evangelho de João foi escrito por ele. Ele já tinha tido algumas experiências com Deus, mas ele, na ilha de Patmos, imaginava que tinha acabado. Mas que nada, foi ali, naquele momento tão difícil da sua vida, foi ali naquele lugar tão tenebroso em que ele estava, que a maior de todas as revelações o Senhor lhe entregou, que foi o Apocalipse. Amém? A maior de todas as revelações, eu posso dizer que a maior de todas as bênçãos, e a maior experiências que ele teve com Deus, foi naquele lugar, naquele momento tão difícil em que ele estava, na ilha de Patmos. Porque Deus, ele faz assim, quando muitos pensam que acabou, ele se revela, ele se manifesta, ele opera o seu poder. E aqui nesse Salmo de número 46, que coisa linda é o que está escrito neste Salmo. O versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na
Na alegria? Na abundância? Na felicidade? Na paz? Não, na angústia. É na angústia que ele se revela, que ele manifesta o seu poder. É na hora da nossa angústia que ele opera um sinal. Diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na angústia de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa palavra se cumpriu. Na angústia do povo de Israel quando saía do Egito, essa palavra se cumpriu. Na angústia da viúva de Sarepta, quando via que o seu filho ia morrer de fome com ela, essa palavra se cumpriu. Na angústia da sunamita, quando via seu filho morto, essa palavra se cumpriu. Na angústia do apóstolo João, estando na ilha de Pátimos, essa palavra se cumpriu. Ei, o Senhor é refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, irmão. Na angústia. Amém, pessoal? Na angústia. Santo Deus poderoso. Mas o Salmo continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Lá no versículo 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 9, ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é socorro e fortaleza, mas socorro presente na hora da angústia. Amém? Diga: o meu Deus não tarda, o meu Deus não falha, o meu Deus é fiel, e na minha vida Ele vai operar. Amém? Diga graças a Deus, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.